Retornos. Então vamos à notícia, que deixou a esquerda petista em polvorosa. A agência de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil pela primeira vez desde 2018. Foi o tema da minha coluna da Oeste, já também eu falo. Bom, na Gazeta do Povo, ao lado dessa notícia, estava essa aqui, ó. Investimento estrangeiro no Brasil volta a cair e tem o pior mês desde 2021. De um lado, expectativa de uma agência de risco, que o PT sempre demonizou. E hoje adere ao complexo de vira-latas. Se a Fitch disse, é verdade. Do outro lado, um dado concreto. O dado de investimento desabou. Agora vamos falar da Fitch. Em primeiro lugar, a Fitch reconhece os acertos do governo Bolsonaro. Apesar do ruído, Banco Central Independente fazendo um ótimo trabalho. A turma que estava saltitando do PT leu esse trecho? Porque eles estão demonizando o Roberto Campos Neto, que foi eleito o melhor banqueiro central do mundo, né? Elogiaram reformas como a previdenciária do Bolsonaro e concluíram que esperam um Lula mais pragmático que não coloque tudo isso a perder. Então, de um lado, o que foi feito, mérito do Bolsonaro. Do outro lado, uma expectativa muito otimista e típica de tucanos. É ou não é? Típica de tucanos. Então, melhorou, mas ainda é ruim. Por quê? Herança do PT. O Brasil caiu para a Série B, perdeu o grau de investimento com as lambanças do governo petista. É sempre muito importante lembrar isso. Eu estou procurando aqui um negócio que eu queria mostrar na live e agora não sei onde está. Vou ter que pegar de novo, tá vendo? Aqui, achei. Olha só, na mesma hora que eu vi o upgrade da Fitch, eu lembrei disso aqui. Quem lembra da revista Economist britânica, revista séria, centenária? Brasil takes off, Brasil decola, 2009, novembro de 2009. Nessa época, meus amigos, eu estava rodando o país para fazer palestras. Está na internet. Falando que ia dar tudo errado. Aí vocês perguntam quem acertou. Bom, a revista Economist depois, em 2011, o 12, já colocou o Cristo Redentor falando o que foi que deu errado. Vocês, analistas de M, deram errado. Vocês que não conhecem o PT e não sabem o que o PT é, deram errado. E o PT deu errado porque... Será que isso é dar errado para o PT? Deu errado porque houve um impeachment. Mas e se não tivesse perdido o poder político? Teria dado errado sob o ponto de vista do PT? Maduro deu errado porque a Venezuela é um caos, uma pobreza enorme. A Argentina com 100% de inflação está dando errado? Depende. E se a turma da Kirchner continuar no poder? Então, é impressionante quando a gente vê a turma tucana reagindo a petistas. Eles nunca aprendem o que é o PT e ficam falando que o PT nunca aprende com os próprios erros. Não! Quem não aprende com os próprios erros são os tucanos, que sempre apoiam petistas apenas para serem feitos de trouxas. Então foi depois do governo do PT que o Brasil voltou a ser grau especulativo. E o retorno ao grau de investimento depende do ajuste das contas públicas, o que eles esperam que o arcabouço fiscal do Haddad, que a reforma tributária do Lula, levem a isso. Não vai. Não vai. E o analista que diz o contrário é um analista ruim. Ruim. Eu coloco minha credibilidade em jogo. Só que, isso é um grande parênteses, a desgraça pode estar a 1 ano e meio de distância. Essas coisas levam tempo. Então, a gente vai ficar aqui falando para ouvir dos moucos um período, sendo desqualificados por imitadores de foca, que vão falar: você viu o dado de desemprego? Bela argentinização do Brasil, hein, ô paranoico? E a gente vai só rir e falar assim: não sabem o que os aguarda, pobrezinhos. Mas parece que a gente aprende com a história, que pouca gente aprende com a história. Então, a própria Gazeta do Povo colocou os pingos nos is. A sorte de Lula. Foi só, assim como lá no primeiro governo,
ele assumiu em 2003. Quando você olha o gráfico de termos de troca do Brasil, é muito complexo isso para imitador de foca, o que a gente exporta e o que a gente importa. A gente exporta minério de ferro, por exemplo, importava carro, televisor. Subiu 30 vezes o preço de um contra o outro. Aí o Brasil começou a entrar dinheiro por tudo que é lado. Aí as coisas demoraram a aparecer. É uma cigarra que ganhou na loteria. Hoje não é igual o cenário. O Fed está subindo juros, mas o mundo inteiro está muito endividado por conta da pandemia. O governo Bolsonaro fez um ótimo trabalho com a equipe de Paulo Guedes nesse período. Então a dívida nem subiu, o que subiu já baixou. Então a casa foi entregue em ordem. Tem uma inércia. E as lambanças petistas vão demorar um pouco a aparecer, diz a Gazeta. A elevação da nota brasileira pela FIT veio com algum empurrãozinho do atual governo, mas em sua maioria a melhoria se deve a fatores que não dependem da vontade de Lula ou até mesmo a contrariam. O que veio a favor desse governo, diga-se de passagem, não é bom necessariamente para o cidadão brasileiro, muito menos para o trabalhador pobre ou de classe média. Para o mercado pode ser que sim, porque a reforma tributária ajuda a indústria, mas ferra o pequeno comerciante, porque arrecadar mais, mesmo liberando furar o teto com um arcabouço, faz com que não tenha uma bola de neve da dívida, mas sobe a carga tributária, diminui o crescimento potencial do PIB. Então, veja, o mercado não está nem aí para o cidadão brasileiro. O mercado está olhando o seguinte: o Estado vai conseguir pagar a jureba daqui a 3 anos? E se ele taxar todo mundo mais, a resposta é sim. A que custo? Empobrecimento geral da nação. O Arthur Lira achou legal tirar uma casquinha disso para elogiar o Lula, puxar saco, ficar bem, né? A decisão da agência de classificação da FIT é uma importante conquista para a economia do Brasil. A nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo, que tem recebido apoio institucional da Câmara. Ops! O Twitter teve que fazer a checagem, já que aos fatos, Lupa, Estadão e Globo dormiram no ponto. A FIT explicou que a avaliação reflete o desempenho macroeconômico e fiscal nos últimos anos, ainda no governo anterior. Duro, hein, Arthur Lira? Ser rebatido, refutado, pego na fake news pela turma de checagem do Twitter. Veja, o crédito global de Israel foi reduzido ao contrário do Brasil. Por quê? Porque o Netanyahu está conseguindo aprovar uma reforma judicial. Eu não vou entrar no mérito da reforma aqui e na reação incoerente da esquerda, do Caio Blinder e companhia, que dizem que é lindo ver a democracia funcionando com gente na rua, contra um governo eleito, com uma reforma que está passando no Legislativo e que estão apelando que o Supremo cancele a reforma, no grito, porque a reforma, com todos os trâmites legais e constitucionais, não tem Constituição em Israel, visa justamente a criar regras mais bem definidas para o ativismo judiciário, não governar o país. Então, eu quis trazer isso aqui para mostrar que as decisões são políticas. Netanyahu está incomodando Biden, os globalistas, e aí vão lá e usam as agências, a S&P no caso, para reduzir o grau de risco de Israel. Bom, como eu disse, foi o tema da minha coluna na Oeste. Analistas animados com o comunismo. Apesar da euforia da agência FIT, o Brasil não corre o menor risco de dar certo com o PT no poder. Eu digo, eu reafirmo, eu assino meu nome em pedra, se alguém quiser. E podem me cobrar daqui a 2, 3, 4 anos, se ainda existir alguma coisa parecida com o país.